Graça e paz do Senhor para você. E nesse vídeo muito amor. Muito amor e paz. Bom, câmera ligada. Som também tá ligado. Estamos preparados para falar mais uma vez no seu coração. O pessoal pensou que eu tinha esquecido, que eu tinha largado de fazer vídeos. Quase 10 dias sem fazer vídeos, mas eu queria fazer vídeo todo dia, mas não tem como, gente. Não tem como. As correrias, o trabalho, as muitas lutas, né, que a gente passa por aí. E por enquanto a gente não vive disso, né, de fazer vídeo. Tenho meu trabalho, tenho minhas lutas, né, cotidianas. Mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falar com você mais uma palavra maravilhosa que eu tenho certeza que não parte do meu coração, mas do coração de Deus para você, para te ajudar, para te ensinar, para te levantar, para te dar esperança neste mundo caótico, neste mundo que as lutas estão cada dia mais e mais, lutas mais ferrenhas, lutas pesadas, lutas covardes muitas vezes, mas Deus tem segurado a minha vida e a sua vida nas suas mãos. E estamos agradecidos por isso, não é mesmo? Graças a Deus. E a palavra que eu tenho para falar hoje para você, eu comecei falando sobre o amor, porque o amor é o sentimento mais forte e sublime que existe, que a gente aprendeu que existe, né? É o que Deus tem ensinado desde o início, o porquê da criação. Ele criou o homem por causa do amor, ele sustém a criação por causa do amor, e ele enviou o seu filho para que nós não se perdesse completamente por amor. Mas o amor engloba muita coisa. O amor é o início de tudo, de todos os sentimentos e emoções que abaixo disso nós estamos vivendo, né, no nosso dia a dia. Nós somos seres humanos feitos de sentimentos e emoções. E eu poderia aqui falar 3 horas sobre isso, mas eu não quero ser bem mais prático, bem mais resumido, bem mais direto, porque eu não quero que você se canse também. Eu quero que você absorva o conhecimento, para que você fique bem informado e para que você não caia nas ciladas, nas tentações, nas ilusões que este mundo de ilusões tem feito para todos nós cairmos. E eu já te disse nos outros vídeos que este mundo é uma matrix. Depois que Adão e Eva caiu, tudo mudou neste mundo. Nada mais é perfeito, nada mais funciona como deveria funcionar, nada mais está alinhado como deveria estar com as coisas de Deus. E principalmente os sentimentos humanos não estão mais alinhados como deveria estar. Nós não sentimos como deveríamos sentir. Nós não fazemos um justo julgamento das coisas como deveríamos fazer. Eu quero que você entenda que desde a queda de Adão, este mundo e o homem em si está quebrado, tanto físico, quanto espiritual, quanto emocionalmente. E nós somos feitos de corpo, alma e coração. Temos corpo físico, espírito, e temos a alma, onde está contida as nossas emoções, aonde sentimos as coisas. E o maior amor que a Bíblia ensina e que vem a falar conosco é o amor que Deus teve pelo mundo, mesmo depois de o homem ter caído e falhado, e tem falhado sucessivamente, incessantemente,
o homem está falhando, errando e se distanciando de Deus, mesmo assim, a Bíblia ensina que Ele manda o seu Filho, o seu único Filho. E João 3,16 fala bem isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, foi tão grande esse amor, que Ele envia o seu primogênito, o seu único Filho, para morrer numa cruz por mim e por você. E depois Jesus, quando estava aqui na terra, Ele fala para os seus discípulos que não existe amor maior do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Mas Ele diz: porém, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu estou mandando vocês fazerem. Pensa nisso. Ninguém é amigo de Jesus só por existir. E o amor de Deus está condicionado a muitas outras coisas. O mundo fica pintando Deus, a mídia principalmente, fica falando que Deus é aquele velhinho barbudo, sentado no trono, é tipo um Papai Noel, bonzinho, que você pode fazer tudo, que você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser, e no final Ele é só amor e Ele vai passar a mão na sua cabeça e você vai estar a salvo de tudo. Negativo. Não funciona assim. Não funciona assim. Você e eu temos o livre-arbítrio para fazermos qualquer coisa que a gente quer. Irmos para onde quisermos, falar o que quiser, sermos o que quisermos, sermos arrogantes e soberbos o quanto nós quisermos. Mas sobre tudo isso, Deus um dia vai nos julgar. E eu já disse isso várias vezes em outros vídeos. Mas eu quero falar sobre o amor de Deus hoje. O que é o amor de Deus para você? O amor de Deus é isso? O amor de Deus é que Ele vai aceitar tudo que você vai fazer? Você tem certeza disso? Eu quero te avisar, eu quero te informar que antes do amor de Deus vem a justiça de Deus. Deus não pode simplesmente julgar tudo e todos pelo seu amor. Não tem como, não funciona assim. A Bíblia fala que Deus é o justo juiz. É o justo juiz. E para que as coisas possam estar de pé, tanto o universo material e espiritual, para que você esteja vivo nesse exato momento que você está me ouvindo, Deus precisa manter as coisas no seu devido lugar com justiça. E a Bíblia fala que Deus é amor, mas também Ele é justiça e fogo consumidor. Preste atenção. Deus, a nossa forma de ver o amor é muito diferente. Na maioria das vezes, a nossa forma de ver o amor é muito diferente de realmente o que é o amor de Deus. Porque Deus, Ele pensa, Deus é Ele tem emoções como a gente tem. E a Bíblia ensina isso, por quê? Porque você vai lendo a Bíblia e no decorrer você vai vendo que Deus tem emoções parecidas com a nossa. Ele tem emoções. Deus é uma pessoa com emoções. E quando Ele nos fez, quando Ele fez Adão e Eva, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quer dizer, nós somos semelhantes a Deus. Temos emoções. Temos todas as emoções perenes em nós, desde quando nascemos. Mas entenda que Adão, eu volto a dizer, Adão e Eva, antes de pecar, eles eram perfeitos no seu intelecto e nas suas emoções.
Depois do pecado, tudo mudou. Tudo mudou. As emoções já não são mais as mesmas. O intelecto já não é mais o mesmo. Tudo ficou perturbado e quebrado. Você precisa entender isso. Que talvez o que eu sinto, o que você sente hoje, não é exatamente aquilo que Deus queria que você sentisse. Que geralmente, e o que nós temos visto no mundo hoje, as pessoas sentindo, elas querem fazer o que elas sentem. Elas acham que porque elas sentem, elas têm o direito de fazer. E não é assim, e nunca vai ser. E nunca vai ser. A maioria dos sentimentos que nós temos são enganosos. E está escrito isso. Então, quando Deus nos faz semelhantes, eu quero te dizer que Deus, Ele é um Deus que tem emoções. Deus não é uma pessoa fria. Não, muito pelo contrário. Deus não é um Deus carrasco e frio. Um Deus manipulador, um Deus egoísta, um Deus controlador. Nunca. Deus não é assim. Mas Deus também não é este Deus ingênuo que você acha que Ele é. Ele não é esse Deus frágil, esse Deus sensível às suas artimanhas, às artimanhas humanas, sensível às manipulações humanas, às barganhas emocionais humanas. Deus não está sujeito a isso. Com Deus não se negocia. Deus conhece o seu íntimo do seu coração. Às vezes você está chorando, pedindo algo que Deus nunca vai te dar, porque Ele conhece o seu coração. Porque Ele sabe que se Ele der para você, você vai se tornar uma pessoa soberba, você vai ser um ingrato, e que esse teu pedido talvez não é para Deus atender. Não é para Deus atender. E aí você fica reclamando, você fica discutindo, você fica murmurando contra Deus, dizendo que Ele é mau, que Ele não te dá nada, que você é vítima, que você sempre chorou, que você sempre sofreu na vida, que Deus não te vê, que Deus não é justo. Você tem certeza disso? Será que você foi tão certinho assim na sua vida, fez tudo certinho, e a ponto de Deus ser obrigado a te dar o que você quer, fazer o que você quiser? Eu acho que não, né? Se olhe no espelho, faça uma retrospectiva do que você já fez, do que você já pensou, das coisas erradas que você sentiu. Então o que eu quero trazer para você nesse vídeo é que esses sentimentos que o mundo está ensinando para você, e todo dia você vê um monte de gente nas mídias sociais, nos videozinhos, na internet, dizendo assim: ai, eu sinto tal coisa, então é você. Eu sinto assim, pronto e acabou. A mídia ensina que você está apto a fazer tudo aquilo que você sente. E isto é uma grande mentira. Isto é uma grande armadilha, uma ilusão. Nunca nenhum homem nem a mulher deve fazer tudo aquilo que ele sente. Porque senão você vai ser levado pelas suas emoções. E as suas emoções são enganosas na maioria das vezes. E como não falar de emoções no âmbito material e psicológico sem citar Sigmund Freud? Sigmund Freud, ele tentou e ele fez de forma brilhante, porque Sigmund Freud foi um gênio da psicologia, a gente tem que admitir. Infelizmente, até onde eu sei, não temia a Deus. Sigmund Freud era um médico, ele era descendente de judeu, e ele nasceu na República Tcheca em 1856, e ele fez medicina, medicina até mesmo
na área de cirurgias, né? Mas ele teve dois amigos que eram gênios também e que insistiram com ele para que ele fosse para a área da psiquiatria, e ele fez. E ele começou a fazer vários experimentos, até mesmo com a cocaína. Ele começou a trabalhar com cocaína na época, porque a cocaína mexia com o cérebro, e ele achava que quando ele mexia com o cérebro, ele poderia manipular a mente humana para descobrir, para sistematizar o conhecimento da mente humana, os sentimentos da mente humana. E Freud, ele pregou e deixou nos seus livros, nos seus ensinamentos, que todo sentimento que o ser humano tem vem de forma química e física. E infelizmente Freud está errado. As nossas emoções, elas podem muito bem causar desvarios e variações químicas e físicas, é lógico, mas as emoções, elas não têm o seu início numa variação química e hormonal do nosso corpo. Não é somente isso. E eu acredito e vou continuar dizendo que é lógico que o homem está Bom, voltando aqui, as suas e as minhas emoções são enganosas. Na sua grande maioria são enganosas. Nunca devemos fazer as coisas porque nós estamos sentindo em fazer. Nunca. Deus ainda deixou uma capacidade para a gente discernir o que é certo e o que é errado. Deus deixou uma capacidade dentro de nós para nós pararmos e pensarmos antes de falarmos e principalmente em fazer algo. A Bíblia diz que a gente tem que ser tardio, tem que ser pronto para escutar, tardio no falar e mais tardio ainda para se irar. Então, o que quer dizer? Que você tem que pensar muito bem antes de fazer algo. Não faça as coisas baseadas em suas emoções. Ore a Deus primeiro. Busque a Deus primeiro. Pensa bem se o que você quer fazer, o que você está tentando, o seu plano talvez não vai machucar alguém. Pensa bem. Pensa bem, você não tem duas vidas, você só tem uma. Então, viva essa vida de uma forma que você não machuque as outras pessoas. Não seja covarde de fazer algo que vai machucar pessoas ao seu redor, só porque você está sentindo. Porque acontecem os crimes, porque acontecem os assassinatos, porque o homem mata a esposa, mata filhos, ou a mulher mata o esposo, por causa dos sentimentos, por causa dos ciúmes, da ira, da cólera, da indignação que vem, e a pessoa age de acordo com as suas emoções, e essas emoções na maioria das vezes estão erradas. Então pare e pensa muito bem no que você vai fazer. Eu quero te passar alguns versículos para você, para provar para você, porque eu baseio tudo na Bíblia, que Deus possui emoções. Deus possui emoções, mas as emoções de Deus não são iguais a nossas. As emoções de Deus são emoções de forma perfeita e santa. E porque Deus nunca pecou, Ele não está sujeito ao pecado. Nós estamos debaixo do pecado, nascemos no pecado, e por isso as nossas emoções estão deturbadas. Deus, as Escrituras descrevem que Deus, Ele sente alegria. Deus, Ele sente tristeza. Esse ar está muito forte aqui, peraí. Deus sente ira. Deus sente compaixão.
Deus sente muitas outras emoções, porque Deus não é um Deus estático e robótico. No Salmo 7, versículo 11, diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que sente ira todos os dias. Ele se ira todos os dias. Mas sabe por que eu e você não somos consumidos? Por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Porque Deus se ira todo dia, mas o Senhor Jesus representa a misericórdia de Deus. E Deus olha para Jesus e lembra do sacrifício na cruz. Por isso que Deus não destrói esse mundo, porque esse mundo já passou da hora, já mereceu ser destruído há muito tempo atrás. Zofonias 3, versículo 17 diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti, quer dizer, ele ficará feliz com você. Ele vai renovar o seu amor e vai se alegrar em ti com júbilo. Olha que versículo lindo, maravilhoso. Dizendo que Deus, ele se regozija com a nossa alegria. E que ele festeja quando nós também estamos felizes. No Salmo 35, versículo 27, diz assim: o Senhor que se alegra, ele se alegra na prosperidade do seu servo. Olha que coisa linda. Então a gente vê na Bíblia um Deus de emoções, um Deus cheio principalmente de amor e de emoções boas, emoções santas, emoções puras para com o homem. E Deus também tem ciúmes, Deus tem compaixão, Deus se arrepende, Deus tem ira, Deus tem alegria. Ele insiste, Deus insiste. Às vezes Deus insiste com você. Comigo, o quanto Deus já insistiu. Se não fosse assim, eu não estaria gravando esses vídeos. O quanto que eu já pequei, o quanto que eu fui ingrato. E se eu estou aqui falando contigo é porque Deus insistiu comigo. A sua misericórdia foi tão grande que ele insistiu. E falou: não, César, eu investi em você, eu prometi a você e eu vou insistir com você até o fim. Glórias a Deus. E com você não é diferente. Deus está neste momento insistindo com você. Você que se distanciou, que está distante, você que pensa que tudo acabou, você que errou, você que caiu. Se você está me escutando, é porque Deus está insistindo mais uma vez com você, te dando novamente a oportunidade de você voltar e ser feliz com este Deus que se alegra com a sua felicidade. Pensa nisso. Pensa nisso. E quando nós vemos Jesus vindo à terra, Jesus foi um homem normal, como todos nós, mas com emoções santas, com emoções puras. Jesus nunca teve uma emoção maliciosa, uma emoção egoísta, ou teve ciúmes de alguém. Jesus nunca quis manipular ninguém. Jesus nunca teve inveja de ninguém. Jesus teve só emoções boas para com todos aqueles que o rodeavam. E nós vemos isso na Bíblia. Mas o que diz Mateus, o próprio Jesus disse assim, em Mateus 24, versículo 12, depois você pode pegar e ler. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Iniquidade é o pecado feito repetidas vezes. Entende? Iniquidade é um pecado que você insiste em fazer repetidas vezes. Então, o pecado está tão grande neste mundo, o homem está tão distante, e que nós estamos vendo claramente que o amor de muitos está esfriando. O amor está esfriando. As pessoas não têm mais preocupação e empatia pelas outras pessoas.
As pessoas estão amando muitas outras coisas e estão deixando de amar umas às outras. As pessoas hoje amam mais a fama, o dinheiro, a sua beleza, amam até mesmo seus animais domésticos. Não estou falando mal aqui de quem tem seu gato, seu cachorro, mas tem pessoas que amam mais o seu cachorro, o seu gato, do que o seu irmão, do que a sua mãe, do que o seu pai. Infelizmente tem. As pessoas hoje estão se afastando de tal maneira que os sentimentos estão ficando anestesiados. Nós estamos vendo na mídia pessoas... são coisas insanas. As pessoas estão fazendo coisas terríveis. Por quê? Você acha que isso a pessoa faz apenas porque elas querem fazer? Você já viu pessoas que hoje na internet estão aí virando cachorro, virando cavalo, virando cobra, virando unicórnio, virando dragão? Você viu? Você acha que isso é normal? As pessoas quererem se tornar criaturas, animais? Você acha isso normal? Você acha que essas pessoas estão com emoções normais? Não estão. Quando o amor se esfria, quando o pecado se multiplica na nossa vida, nós damos lugar às setas do inimigo. E a Bíblia diz claramente que o diabo está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando a gente fala diabo bramando como um leão, não quer dizer que o diabo está na forma de um leão ou de um monstro. O diabo trabalha exatamente na área das emoções. Ele lança pensamentos, ele tem esse poder de lançar fagulhas de pensamento na sua mente, para que você comece a duvidar das coisas de Deus, para que você comece a pensar de forma errada e, consequentemente, você vai sentir as coisas erradas. Por que você acha que existe pessoas que têm ciúmes exagerados, que imaginam coisas que não existem? Pessoas que se iram por qualquer coisa, têm o seu emocional descontrolado. Pessoas que fazem as coisas sem pensar e depois que fazem se arrependem. Você acha que isso é normal? E eu quero voltar a dizer novamente que o mundo espiritual é muito mais forte que o mundo material que você está vivendo. O mundo espiritual é o que move o material. Nós não somos um corpo com espírito. Nós somos um espírito habitando um corpo. Você tem que pensar dessa maneira em primeiro lugar. Então, o homem se afastando de Deus, ele foi dando lugar a paixões fúteis. E aí vem o mundo com tudo que ele tem para te iludir, porque você começa, porque o homem sem Deus tem uma lacuna no seu coração. O homem e a mulher sem Deus, ele tem um vazio no seu coração que precisa ser preenchido. Então o inimigo aproveita este momento dessa lacuna para preencher com todo o entretenimento e prazer mundano que existe. As paixões carnais, os entretenimentos fúteis, aí vem como sexo, como álcool, como drogas, até mesmo esportes e atrações que colocam a sua vida em risco. As pessoas querem preencher o seu vazio e ficam procurando constantemente coisas para preencher, porque existe um vazio no seu coração. E elas se sentem vazias e acham que vão preencher com coisas deste mundo. E jamais vão preencher um vazio que só o Senhor
pode preencher no seu coração. Jamais, jamais o mundo não consegue. O mundo consegue apenas te iludir, cada dia mais e mais te iludindo. E Jesus diz assim: eu deixo-vos a minha paz eu dou para vocês, mas eu não dou como o mundo a dá. Então quer dizer, Jesus não dá o amor e a paz como o mundo dá. Você tem que entender isso. O amor que o mundo está pregando, esse amor que é um amor infame, um amor pecaminoso, um amor egoísta, um amor centrado no ego, esse amor não vem de Deus. Essa paz que o mundo te promete não é a paz que Deus quer te dar. O homem está, novamente eu falo, o homem está corpo, alma quebrado. As suas emoções estão quebradas. Não tem como você confiar no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tá vendo aí? E em Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida, como fala em algumas traduções. Então deixa eu te dizer, está dizendo claramente que o coração é enganoso. O coração do homem e da mulher é enganoso. Você não pode fazer as coisas porque você apenas sentiu. Você precisa parar e pensar. Porque o inimigo tem muito poder, muita astúcia para fazer você sentir coisas que você não deveria sentir. E às vezes falar coisas que você não deveria falar. Você quer que eu prove isso para você na Bíblia? Mateus 16 e 23. Jesus, porém, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Por que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás? Porque Pedro tinha acabado de falar para Jesus que ele não ia deixar Jesus ser crucificado, ser morto. Jesus, na hora, viu que era Satanás falando na boca de Pedro, para que Jesus desistisse da ideia de morrer pelo homem. Então você pensa um pouco: Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, Pedro, um discípulo que estava do lado de Jesus. Tudo bem que Pedro ainda tinha muitas falhas, mas o diabo chegou do lado de Jesus e usou a boca de um discípulo, porque ele lançou o pensamento na cabeça de Pedro. E se ele conseguiu fazer isso com Pedro do lado de Jesus, imagina o que ele tem feito hoje, o que ele pode fazer comigo e com você. Pessoas que muitas vezes a gente está longe de Deus, estamos pecando, estamos sendo ingratos, estamos nem aí para as coisas de Deus. Imagina o que o diabo fala na sua cabeça 24 horas. As pessoas hoje, e é incrível como muitos cristãos estão vivendo de uma forma ingênua. Eles acham que o diabo não fala nada, que o diabo não tem poder sobre a vida deles, de falar nada na cabeça deles. A Bíblia está falando errado. A Bíblia está indo contrário a esse pensamento. O diabo ele anda ao redor. Qualquer brecha que você dá, ele lança o pensamento em você, e você sente coisas que não deveria sentir. E você vai fazendo coisas que não deveria fazer. E você aí vai tendo derrotas que não deveria ter. E você aí, a partir daí, vai tendo tristezas, desilusões, vai vindo a ansiedade, a depressão, e por aí vai. Porque você deu lugar aos pensamentos do inimigo. Isso está claro. E é da permissão de Deus que assim seja. É da permissão de Deus. O diabo não vai aparecer para você como nos filmes de terror,
Ou, oh, nossa, aquele monstro de 3 metros de altura com chifre, com garras e pegando fogo, com machado na mão, dizendo que vai te partir no meio. O diabo não faz isso. O diabo vai aparecer para você, na maioria das vezes, com palavras mansas, com palavras sorrateiras. Às vezes vai usar pessoas que você acha que são seus amigos e amigas. O diabo vai usar pessoas, às vezes, que você acha que são pessoas cheias de Deus e não é, para fazer você tomar decisões precipitadas, sentir coisas precipitadas, falar coisas precipitadas e assim receber derrota na tua vida. Entenda uma coisa: maldito o homem que confia no homem, está escrito na Bíblia. Você tem que confiar primeiramente em Deus, em Deus. Por isso que o seu principal conselheiro tem que ser Deus, não é o seu amiguinho, sua amiguinha, que muitas vezes sente inveja de você, pelo que você é, pelo que você tem. Toma cuidado com isso. O diabo é muito astuto, muito astuto. E você, às vezes, fica vivendo de forma ingênua, deixando ele fazer o que quiser na tua cabeça. E não é isso que Deus quer para você. Então, queridos, existe na psicologia, na filosofia grega, foi catalogado os tipos de amor. O amor eros, que é o amor sexual, a atração, né, física. O amor romântico, né, o amor eros. Tem o amor philos, que é o amor fraternal, a amizade. Tem o amor ágape, que é o amor incondicional, que é aquele da caridade, que você, quando você faz, você ajuda a pessoa de forma incondicional. É o amor ágape. E aí também tem o amor storge, que é o amor familiar, pelos membros da família. O amor ludus, que é um amor lúdico, que é aquele divertido de brincadeirinhas. Eu acho que isso aí é só balela. E o amor pragma, que é o amor pragmático, que é baseado em valores e objetivos em comum, com compromisso e companheirismo. Esse sim a gente vai falar um pouco. E tem também o philautia, que é o amor próprio e o autocuidado e aceitação. Queridos, hoje em dia, se a gente for falar de amor, muitas vezes a gente fala assim, mas e o amor entre o homem e a mulher? O amor hoje entre o homem e a mulher dá um vídeo, né, muito grande. E eu não vou poder falar muito sobre isso. E eu não quero falar sobre isso agora. Mas, como todos os outros sentimentos, o amor com o homem para a mulher, os relacionamentos, os casamentos, estão deturpados como todas as outras emoções. Você tem que entender, e como eu te falei, a iniquidade está tanta, as ilusões que o mundo está te trazendo, está te enganando por meio das mídias sociais, por meio dos filmes, por meio das séries. Este negócio desse amor romântico que existe nos filmes, que existe nos filmes da Disney, nas séries românticas da Netflix, aonde todo final é bonito, aonde tudo é perfeito. Esse amor não existe. Esse amor é um amor ilusório, é um amor enganoso. Esse amor não existe, gente. Amor, esse romance, aonde tudo é perfeito, aonde os atores e as atrizes são perfeitos, maravilhosos, aonde eles fazem gestos de amor 24 horas um para o outro. Esse amor é um amor baseado, é um amor fadado à derrota. Não existe isso. O verdadeiro amor, quando você ama uma pessoa, você ama ela com os seus
com as suas qualidades e seus defeitos. Nos filmes de romance, sempre os filmes dão um jeitinho para que as coisas aconteçam de forma natural e que seja perfeito o final do filme. Não existe isso. A vida real é diferente. A vida real as pessoas sentem dor. Na vida real as pessoas têm que trabalhar. As pessoas se cansam. Na vida real as pessoas têm dor. As pessoas ficam doentes. Na vida real as pessoas não conseguem muitas vezes satisfazer a outra como ela quer. Na vida real muitas vezes você não vai ter dinheiro para fazer aquilo que você quer. Na vida real vai vir decepções, vai acontecer incidentes no percurso do caminho. Essa é a vida real. E é aí que o amor é construído. É aí que o amor é provado. Por que a gente vê hoje e velhinhos, nossos avós, bisavós, que viveram 50 anos juntos, 60, 70 anos juntos, um casamento? E a gente acha isso lindo, e realmente é lindo. Mas você sabe por que durou todo esse tempo? Porque eles não viviam com a sua mente e as suas emoções baseadas em amor românticos de filmes de televisão. Porque eles tinham compromisso com com o casamento deles. Hoje em dia as pessoas não querem mais ter compromisso. As pessoas querem casar, sim, querem se relacionar, querem namorar, mas na mínima coisa que acontece de errado, uma mínima falha do parceiro ou da parceira, eles já querem terminar. As exigências estão lá em cima. Isso se resume em uma palavra: soberba. Soberba. Arrogância. O primeiro pecado, você sabe qual foi o primeiro pecado que Lúcifer fez? Pecado da soberba. O primeiro pecado. Depois que ele ficou soberbo, aí ele começou a mentir. Mas o primeiro pecado não foi a mentira, foi a soberba. E hoje as pessoas estão vivendo de uma forma tão soberba. E a mídia fica pregando isso. Você tem que ter amor próprio. Amor próprio em primeiro lugar. Amor próprio em primeiro lugar. Amor próprio. E aí a Bíblia vem dizendo assim: suportai-vos uns aos outros. A Bíblia fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Se você vê alguém passando frio e você tiver 2 blusas, dá uma para ele. A Bíblia vem pregando a compaixão e a compreensão. Jesus veio pregando isso. E hoje em dia as pessoas se colocam num pedestal como se elas fossem perfeitas. Perfeitas. No mínimo erro do outro, pronto, já não presta, já não serve para mim. E aí ficam tentando achar alguém perfeito neste mundo tenebroso, neste mundo de trevas. É algo inconcebível. É inconcebível isso. Se você está passando por isso, pensa bem. Pensa bem. Hoje em dia está assim: eu gosto da cor azul. Você gosta de que cor? Eu gosto da branca. Então você não serve para mim. Pronto. Tá desse jeito as coisas. O nível de exigência das pessoas estão tão alto. E é por isso que o amor se esfriou. O amor se esfriou. As pessoas não querem pagar preço nenhum. As pessoas não querem construir algo. Não. As pessoas querem tudo feito.
As pessoas querem tudo feito. E a gente vê esses velhinhos casados há tantos anos. Por quê? Porque eles firmaram um compromisso e levaram esse compromisso até o fim. Quando eles falaram, vai ser na alegria ou na dor, vai ser até que a morte nos separe, eles levaram isso a sério. Não foi por qualquer coisinha, por qualquer frescura que eles falam que ia separar. Mas as pessoas hoje, qualquer coisinha, eles não têm mais esse compromisso. E aí, olha no Facebook da vida, no Instagram, vai passando as fotinhas. Eu vou escolher esse fulano aqui para conversar, porque esse aqui vai ser perfeito. Você acha mesmo? Você acha mesmo que existe alguém perfeito neste mundo? Será que você é tão ingênuo ou ingênua dessa forma para pensar que existe uma pessoa perfeita, seja de corpo, de emoções, de intelecto, perfeitos, feitos para você? Não existe. Infelizmente eu tenho que dar essa resposta para você. Não existe. Não existe. Então, o amor, as emoções estão deturbadas em todos os seus sentidos. E a psicologia moderna caracteriza as pessoas, os temperamentos, em 4 formas principais. Existe a pessoa sanguínea, a colérica, a fleumática e o melancólico. Vou falar aqui rapidinho para você. Temperamentos que descrevem diferentes padrões, de comportamentos e reações emocionais. Elas são baseadas em teorias antigas, da psicologia, da filosofia. E cada um tem umas características distintas. Tipo assim, o sanguíneo tem um temperamento extrovertido, sociável, otimista, cheio de entusiasmo. São geralmente alegres, falantes e adaptáveis, mas podem ser impulsivas, instáveis e emocionalmente desequilibradas. O colérico começa sempre bom, depois termina mal. O temperamento do colérico é enérgico, é ambicioso, é determinado. Eles são líderes naturais, eficientes e não medem esforços para alcançar seus objetivos. No entanto, podem ser irritáveis, impacientes e dominadores. E aí tem um fleumático. O fleumático, ele é mais calmo, tranquilo, observador, geralmente pacientes, pacíficos e diplomáticos. Podem ser reservados e poucos expressivos, mas também são confiáveis e leais. Tem o melancólico, que é mais sensível, introvertido, introspectivo, são detalhistas, perfeccionistas e também tendem à reflexão. Podem ser pessimistas e propensos a tristezas. E é importante salientar que a maioria das pessoas não é só uma coisa, são 2 ou 3 aqui. Então a psicologia moderna fala isso. Então, queridos, eu termino esse vídeo falando com você. Os sentimentos que nós temos hoje em dia não são, em sua grande maioria, para serem seguidos à risca. Antes de você fazer algo, preste atenção, pare e pense. Pare e pense no que você vai fazer. Porque às vezes, porque você sentiu e você acha que só por sentir você pode ser e fazer, você pode estar prejudicando a sua ou a vida de outra pessoa. Você pode estar trazendo dores e tristezas para outra pessoa ou pessoas ao seu redor. Então, antes de tudo, ore a Deus, busque a Deus. Pensa primeiro bem no que você vai fazer. Porque tudo que você e eu fizermos vai ter um peso, vai ter uma consequência.
Então não vamos fazer nada precipitadamente. Pensa bem, ore a Deus e seja grato em tudo. Tenha um espírito de gratidão, de otimismo, de alegria, de fé, que Deus é contigo e Ele vai continuar sendo contigo. E Deus não é um Deus carrasco, Deus não é um Deus robótico, Deus não é um ser mecânico. Deus pode mudar a sua vida, pode mudar o quadro da sua vida. Você pode insistir com Deus naquilo que você quer. Se isso realmente é bom, se isso realmente é algo que traz benefício para você e para as pessoas que vão aproximar você, se é algo que vai te aproximar de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Eu tenho certeza que este plano, este pensamento seu vai dar certo. E mesmo que pareça impossível, nós servimos a um Deus do impossível. Operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe. Obrigado, até o próximo vídeo.